Amigos e amigas da Nova TV, estamos no bairro Santa Elisa, na rua Johann Evangelist Meyer, onde pro lado de lá está o conjunto Dom Bosco do Cordoeiro. Do lado de cá, o Parque Santa Elisa. E vocês acompanham imagens pelas placas que foram colocadas pelo Dr. Reinaldo Erdi, que é um morador aqui do Santa Elisa, que infelizmente está muito afetado com relação às chuvas que assolaram o município em janeiro, que infelizmente atingiram a sua residência. Vamos lá para a gente ver o que está acontecendo. Vem com a gente. Vocês acompanham imagens das placas colocadas alto risco de desmoronamentos. Foram placas colocadas pelo médico Dr. Reinaldo Erdi, que, preocupado com a população, com os transeuntes, resolveu sinalizar este local. Mas ali embaixo realmente salta os olhos, infelizmente, o que aconteceu nesta rua. Vem com a gente. A gente sabe que, infelizmente, toda a cidade foi atingida. Mas neste local também é um local de tragédia anunciada. Vamos ali verificar. Até porque, por ocasião das chuvas, infelizmente, uma senhora que era paraplégica foi soterrada dentro de seu apartamento aqui no Dom Bosco. Vamos lá. É um local onde precisa de capina, precisa do olhar do homem público. Haja vista que, infelizmente, vocês acompanharão a partir deste momento, para o lado direito, o bairro do Cordoeiro, Jardim Dom Bosco. Para o lado esquerdo, a casa do Dr. Reinaldo Erdi. Já pode mostrar, começa pelo seu lado direito, consequentemente pelo meu lado esquerdo. Vai mostrando, Magrão. Infelizmente as cenas são essas aí. Árvores caídas. A gente pode ver ali as manilhas que infelizmente ruíram-se junto com o calçamento, o muro que caiu, a fiação está em baixa altura, quantidade de terra, quantidade de árvores, infelizmente imagens que nos chocam. Se o doutor não tivesse colocado aquelas placas lá em cima, ali, você pode observar, a rua ela está bem pequena. A passagem é uma passagem que quase não cabe um automóvel. Então realmente ele tem razão de fazer estas placas para que se possa sinalizar e tirar o risco, infelizmente, de algum motorista desavisado que possa passar aqui à noite e infelizmente acabar caindo nestes buracos. Conforme vocês observaram pelas imagens, realmente uma cena dantesca pelo lado do Santa Elisa. Agora vamos ver o lado do Cordoeiro. Vocês acompanham imagens neste momento da rua Johann Evangelist Meyer, que fica no bairro Santa Elisa. E agora, do meu lado esquerdo, consequentemente do seu lado direito, vai mostrando, Magrão, a gente vê ao fundo, primeiro a rua que ruiu, meio fio caiu, a gente vê o poste caído, ali uma quantidade enorme de árvores, que inclusive várias delas foram cortadas pelos moradores do conjunto Dom Bosco. Ali, naquele prédio, esse primeiro aqui, infelizmente uma senhora morreu soterrada por ocasião das chuvas. E a gente vê que o tempo passou e infelizmente encontram-se da mesma forma da madrugada do dia 11 para o dia 12 de janeiro. Lembro que, como vereador na Câmara Municipal, farei a indicação novamente para que se possa revitalizar e conseguir se corrigir esta rua. Infelizmente a gente ouve
secretário de obras e outras autoridades falando que já consertaram Friburgo, vieram nos locais não para filmar, e sim para consertar. Vocês podem observar que aqui nem para poder filmar eles vieram, isso porque as placas e estas sinalizações que foram postas nesta rua, ou seja, rua Johannes Evangelista Meyer, foram confeccionadas pelo Dr. Reinaldo Erdi, que daqui a pouco a gente vai conversar com ele, que mora na casa que foi afetada aqui embaixo. Lembramos que o doutor é um grande médico da área de dermatologia e presta serviços para o SUS lá no posto de saúde Silva Henrique Brown, mas que infelizmente toda essa tragédia, todas essas imagens que vocês acompanham pelo cinegrafista Magrão atingem diretamente a vida de cidadãos pelo lado do Cordoeira, de cidadãos pelo lado do Parque Santa Elisa. Nova TV, nossa força, nossa voz. Estamos na rua Mário Sertã, onde mora o Dr. Reinaldo. E aquilo que vocês viram lá de cima, ou seja, na rua Johannes Evangelista Meyer, está caindo dentro do quintal do Dr. Reinaldo. E a gente vai conversar com ele. Vem com a gente. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Tudo certo. Que bom que você veio. A gente pegou algumas imagens da rua Johannes Evangelista Meyer, aqui na parte de cima da sua residência, e a gente tem noção que, infelizmente, um logradouro público está atrapalhando a sua vida particular. Como é que é isso, doutor? É um problema aí que a maioria dos friburguenses está passando esse ano, consequência das chuvas de janeiro. Mas a gente esperava que a essa altura já tivesse alguma providência tomada em relação à segurança da cidade. E a gente está esperando que alguma coisa seja feita e fazendo a nossa parte. Eu acho que os friburguenses devem fazer cada um o que for possível, mas eles precisam às vezes de uma ajuda para chegar a uma boa solução. A rua que passa por cima da sua residência, que é a Johannes Evangelista Meyer, é uma rua que foi interditada. E até a pedido do senhor, porque realmente, tanto pelo lado do Dom Bosco, conforme os nossos telespectadores podem acompanhar por essas imagens que a gente colheu no local, está com perigo para o lado de lá, já vista que na época das chuvas, inclusive até uma senhora faleceu soterrada nesses prédios que os telespectadores estão vendo nesse momento. Que tipo de atitude que o senhor enxerga que tem que ser tomada neste logradouro para que não possa atingir essa rua, a sua residência? Bom, eu sei que essa obra necessita de muitos recursos financeiros. É um muro. Não é só o muro, é a reconstrução da rua. E não é qualquer muro, é um muro de sustentação e não vai ser uma obra qualquer. Então eu sei que os recursos financeiros podem demorar. Mas conforme o que eu tive conversando com os geólogos da Defesa Civil, estiveram aqui. Uma das medidas mais importantes e que não necessita de muitos recursos financeiros é a drenagem das águas das chuvas. Correto. Fazendo isso, pode-se ter uma certa segurança a fim de que a gente passe a época das chuvas até que o muro e a rua sejam reconstruídos. A gente pôde observar ali que tem manilhas que caíram, quer dizer, a captação de águas pluviais está comprometida, parte do meio-fio, parte do muro, parte do próprio paralelepípedo. Então, nesse sentido, precisa rapidamente ser tomado um tipo de atitude ali. Exatamente, a drenagem das águas pluviais é que pode ajudar a não ocorrer um grave acidente, tanto para o lado de cá, como principalmente para os moradores do conjunto Dom Bosco. Tem um poste caído para o lado de lá? Sim, aquele poste, inclusive no início ele estava atravessando a rua, impedindo a passagem de qualquer veículo, e agora o poste foi colocado à beira da rua,
Mas com a erosão, você pode observar, ele já está distante da beira da rua. Sem dúvida. A água está cavando e certamente haverá um novo deslizamento se nada for feito. Porque não há drenagem. Não há drenagem. E como a maioria dos terrenos aqui são terrenos vazios, não tem residência desse lado, daquele também, e nem do lado de lá, não seria tão difícil conduzir as águas para o local adequado. Sem dúvida. Então está faltando iniciativa do poder público nesse sentido. E eu acho que os recursos para isso podem ser exatamente os recursos disponíveis no momento. Os próprios trabalhadores da prefeitura e as manilhas já existem, tal, quer dizer, falta apenas uma atividade. Vocês acompanham pela imagem, neste momento, do nosso cinegrafista Magrão, como se encontra a rua Johannes Evangelista Maia, aqui no Santa Elisa. Conforme palavras do próprio doutor, fica claro que é possível que se faça e que se tenha algum tipo de ação para que se possa recuperar esse logradouro público de tanta importância para a nossa cidade. Importância no ir e vir do cidadão, importância para os moradores e importância para aquele cidadão de bem que honra seus compromissos através do pagamento de seus impostos e que espera e pede para que todo esse dinheiro que venha para a cidade de Nova Friburgo, que possa ser investido na revitalização desta importante e conceituada rua do nosso município. Mostra como infelizmente se encontra esta rua. Da Defesa Civil, e aqui fala das providências que devem ser tomadas, inclusive falando da drenagem das águas pluviais. Embora isso seja uma cópia, essas setas estão mostrando os blocos do conjunto Dom Bosco que foram interditados, a complementação do laudo para o lado do Dom Bosco. Aqui tem todas as providências que a Defesa Civil vem tomando, inclusive com a colocação da placa de trânsito interditado para veículos pesados. E agora, recentemente, aqui do mês de junho, tem uma nova vistoria da Defesa Civil comprovando que a situação que foi avaliada em janeiro e fevereiro se agravou nessa região, mesmo sem o período de chuvas, e solicitando uma avaliação mais completa das autoridades para evitar algum problema mais sério para os dois bairros. Aqui eu fiz uma foto em janeiro desse ano, mostrando o desabamento para o lado do Dom Bosco, e aqui a foto do mesmo local em maio desse ano, mostrando o quanto que a erosão está avançando na região. Nessa primeira foto aqui, ó, o poste está aqui, e aqui estava repleto de terra ainda. E nessa segunda está sendo escavado para cá, na frente do poste que havia na rua, e isso aqui também pode descer, rolando lá para baixo, inclusive o poste pode causar algum acidente. Onde o poste ficava no meio da rua, antes que ele caísse, rolasse para o outro lado. E aqui eu tenho as fotos do desabamento em janeiro para o lado de cá, e aqui em maio, 3 meses depois, mostrando o progresso da erosão. Aqui eu tenho os protocolos em nome da Associação de Moradores do Parque Santa Elisa e do conjunto Dom Bosco, solicitando o reparo do local. Aqui você pode observar que é um local de mata fechada à esquerda e à direita. E aqui era exatamente assim, mata fechada com árvores nativas,
e depois do deslizamento abriu essa parte toda aí, você está vendo. E essas árvores que tinham aqui foram parar lá no seu quintal? Parar até ali, exatamente. Ali ficou cheio de lama, a garagem ficou cheia de lama, a gente não podia entrar e sair, teve que chamar aqueles carros com caçambas para tirar a lama toda. Quer dizer, a gente fez a limpeza e fez o possível, né? Qual o tamanho do terreno? Tem uns 2.000 metros. 2.000 metros quadrados, todo cercado, era? Era todo cercado, o muro continuava até ali. E aquela rua, antes das chuvas, apresentava algum tipo de problema, ou seja, que estaria cedendo, alguma coisa assim ou não? Sim, já tinha alguns sinais ali de alguns deslizamentos, não tão graves quanto esse. Mas ela não tinha drenagem, tanto que tem uma casa em construção no final da rua e o morador dessa casa já tinha solicitado a drenagem de águas pluviais e de esgotos para a casa dele. Pediu, então, não foi atendido, sobrou para o senhor? Foi antes do acontecimento. Talvez se naquela ocasião que ele solicitou, ele tem a requisição e tal, fosse feita a drenagem vem até por aqui. Dali para lá não. Se tivesse sido feito, não tivesse um volume tão grande de água e isso talvez não tivesse acontecido. Como é que o senhor se sente como cidadão? Um pouco esquecido. Esquecido. Um pouco esquecido. Família que colonizou a cidade, herdia. Exatamente, a família dos colonizadores da cidade. E o tempo passa. A gente não vê um retorno das nossas solicitações. Então o pedido é a construção do muro na rua Johannes Evangelist Meyer e a drenagem dessa água para que possa corrigir esse dano que foi causado no seu terreno. Sim, o pedido mais imediato é a drenagem das águas das chuvas que estão se aproximando. E mesmo que não possa ser feita a reconstrução do muro agora, devido aos recursos financeiros que talvez não existam, a drenagem das águas pluviais agora é o que vai evitar um novo desastre no próximo verão. A segurança, como é que está na sua casa agora? A segurança está comprometida, a gente não tem como impedir que alguém entre e saia. Daqui para lá tem cachorro. Tem. Daqui para lá. Mas não é nenhum cachorro, não é nada. Isso não impede nada, né? A gente tinha mais segurança quando havia um muro, Agora a gente não tem nem como reconstruir o muro próprio. O senhor mora aqui há quanto tempo? São 20 anos. Imaginava passar por isso? De jeito nenhum. Esse local sempre foi um local muito tranquilo. E os moradores do outro lado também são moradores tranquilos, nunca incomodaram a gente. O problema é que é uma rua que não tem muito movimento e como a gente não tem como bloquear a entrada e saída de outras pessoas, a gente fica um pouco inseguro. Inclusive esse trecho não tem iluminação. Eu não sei se você pôde observar. Sem dúvida. Aquele fio mais baixo é o fio de energia. E ele está a 1 metro de altura naquele ponto ali. Sem dúvida. Qualquer criança pode tocar aquilo. Eu acho um risco muito grande. Então a gente pede a Energisa, o nosso amigo Amaury Damiantes, que possa providenciar a iluminação pública junto com a Prefeitura Municipal, que possa também elevar a altura dessa linha de transmissão de alta tensão e que a Prefeitura Municipal possa providenciar o muro de contenção, a captação das águas pluviais para que se possa fazer a drenagem e que o doutor possa ter o seu pedido atendido no sentido de tentar voltar a sua vida ao normal. A tela da Nova TV é do senhor, várias autoridades nesse momento sintonizam a minha, a sua e a nossa TV. Eu vou providenciar desde já, como vereador, as indicações para o prefeito municipal, mas é importante que o senhor faça um apelo às autoridades competentes, ou seja, ao executivo, que é responsável pela execução das obras, que corrija esse dano que infelizmente foi causado em sua vida particular. Eu gostaria de dizer que eu acredito muito no nosso país, eu acho o melhor país do mundo e basta a gente fazer cada um a sua parte, os governantes e o cidadão, para que as coisas funcionem muito bem. Então, um exemplo do que eu acredito é que um dia, tem algumas Copas do Mundo, eu coloquei na minha casa uma bandeira, como todo mundo colocou na sua casa e no seu carro.
Quando a Copa do Mundo acabou, parece que as pessoas deixaram de ser tão brasileiras quanto eram durante o evento. E eu achei que aquilo não estava muito legal. Então, eu providenciei na minha casa uma bandeira do nosso país, que eu deixo permanentemente hasteada, mostrando o quanto eu acredito que isso aqui possa ser o melhor país do mundo. Se você puder registrar, ela está ali, em frente. E com a imagem da bandeira do Brasil, nós vamos terminando mais esta transmissão. Nova TV, nossa força, nossa voz.